Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, dia em que nós podemos descansar, sim, podemos também ir para a igreja te adorar. Que nós possamos viver este dia para a tua honra e para a tua glória. Ó Senhor Deus, queremos agora meditar na tua santa palavra. Pedimos, envia teu Espírito Santo para estar conosco, abençoa-nos e dá-nos mais fé, esperança e amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 1 a 5, que diz assim: Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você tem um amigo em quem realmente confia? Aquele que você coloca a mão no fogo por ele e ele por você? Paulo havia se decepcionado com o jovem João Marcos, que no meio da primeira viagem missionária deixou-o sozinho. Agora ele encontrou um outro jovem chamado Timóteo. Timóteo era um cristão que veio de uma família cristã. A mãe e a avó dele eram cristãs extremamente consagradas a Deus e ensinaram seu filho a confiar em Jesus e a viver a sua fé no mundo. Timóteo veio a se tornar o amigo leal de Paulo e ele o estimava tanto que o tratava como filho. Talvez Paulo até pensasse que Timóteo iria ser o seu substituto como evangelista pelo mundo. Paulo faz com que Timóteo seja circuncidado porque ele era judeu por parte de mãe. Paulo nunca tinha dito que os judeus não eram para serem circuncidados. Ele disse que não era para obrigar os não-judeus a serem circuncidados, mas os judeus poderiam ser circuncidados por causa do costume que eles tinham e para não escandalizar os outros judeus que ouviriam a palavra de Deus e poderiam se tornar cristãos. O apóstolo Paulo sempre pensava em como ele poderia levar a mensagem da salvação pela fé em Cristo para todos os povos. Qual era a estratégia missionária que ele usaria com cada povo e com cada pessoa para facilitar o ouvir e crer em Cristo, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos da fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos.
Isso se chama, estimado irmão e irmã, manter o foco no objetivo que ele se propôs. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo sabendo que teria a missão de salvar todos os seres humanos do pecado, do diabo e do inferno. Mas a salvação envolveria ele sofrer na cruz toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de cada ser humano para pagar pelos pecados de todos os seres humanos como substituto. E ele manteve sempre o foco. Quando o diabo veio tentá-lo no deserto, propondo caminhos mais fáceis, Jesus resistiu às tentações usando a palavra de Deus. Quando os discípulos tentaram propor para ele não sofrer na cruz, ele rejeitou. Jesus sabia que o único caminho para salvar a humanidade pecadora era o sofrimento eterno na cruz, por mais difícil que fosse. Assim também Paulo, após ser convertido em cristão, manteve o foco em um único objetivo: proclamar a salvação pela fé em Cristo para todas as pessoas, como diz o texto de hoje. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Que nós também possamos ter o foco em Cristo, na palavra de Deus, na oração, na igreja, no viver como cristãos neste mundo e no proclamar para todas as pessoas que passarem por nós que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Que o nosso foco de vida seja o céu, pois a vida aqui na terra é passageira. Tudo o que conseguirmos conquistar de bens materiais ficarão aqui quando morrermos, mas tem uma vida eterna no céu, esperando para toda pessoa que fez de Cristo a sua razão de viver. O conselho do apóstolo Paulo a Timóteo vale para nós também hoje, em 1 Timóteo 6, 10 a 12, quando ele diz: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem e também mulher de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas pessoas. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós recebemos de Ti, por graça e amor, o presente da salvação eterna. Que nós possamos valorizá-lo como o nosso maior tesouro. Que nós possamos viver uma vida consagrada a Ti. Que amemos a Ti, a Tua palavra, oração, igreja, como as coisas mais importantes. Que nós também busquemos a Ti, a Tua palavra, oração e a igreja em primeiro lugar na vida, sabendo que as outras coisas o Senhor nos dará a seu modo e a seu tempo. Que a Tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.